botamos água na fervura, né? E aí entramos numa ansiedade tóxica. Foi chamada de o medo do próprio medo, ou a ansiedade diante da ansiedade. Ela se desenvolve quando recusamos a enfrentar nossas ansiedades natural e sagrada. Consciente ou não, essa recusa enterra nossas ansiedades verdadeiras, que ressurgem de novo de maneira altamente destrutiva. Tem origem no condicionamento passado, traumas e experiências de ansiedades não solucionadas. Tem uma série de coisas que nos deixam ansiosos e que a gente finge que não está. E a gente vai acumulando. Então tem aquela ansiedade dentro do meu espaço de trabalho, aonde eu sempre estou inseguro frente a permanecer ou não naquele local, ou se vão me demitir ou não, e eu estou vivendo uma ansiedade constante. Ou de dar uma condição de perfeccionismo, eu tenho que ser perfeito dentro daquilo que eu estou fazendo, e aí eu gero mais ansiedade. Só que isso vai correndo na nossa vida naturalmente, sem a gente perceber o que está acontecendo. Eu começo a resistir, né? Eu nego aquele sentimento, mas ele existe dentro de mim. Assim como uma série de outros processos, onde as nossas relações pessoais estão afetadas por um contexto de dificuldade de comunicação, mas que não é expresso. Então eu vou aumentando a minha ansiedade e colocando e tentando lidar com a situação de forma que ela não fique aberta. Então eu tenho um conflito dentro de casa, mas eu não lido com esse conflito, eu ponho o pano quente para poder as coisas não se complicarem e efetivamente vou ficando ansioso dentro disso. Eu tenho medo de complicar, porque a complicação pode me levar a um resultado que eu não quero viver. E eu vou construindo essa ansiedade cada vez maior. E aí ela vai se tornando tóxica. Eu começo a brigar com este processo. Aí a ansiedade sagrada. Ingressamos nesse terreno quando confrontamos a realidade da morte e as questões que se relacionam aos nossos valores e crenças mais básicos, o próprio significado e propósito de nossa vida. E essa é uma realidade. Nós sabemos que viemos para poder aprender, pelo menos nós espíritas, e passado a aprender e evoluir dentro desse processo, mas que nós temos um tempo. Este tempo gera ansiedade. De vez em quando eu paro e falo, será que eu vou ter que retornar aqui? Como é que é? Não, olha, já me disseram agora que a gente não volta mais para cá se a gente não cumprir a tarefa, né? A gente vai para um lugar pior. Vocês já imaginaram que vocês vão encontrar uma turma lá de Brasília nesse lugar pior? Certo? Então, na realidade, eu começo a viver uma série de coisas. Meu melhor amigo morreu e nós tínhamos a mesma idade. Eu fico deprimido porque, ou ansioso porque ele morreu, ou porque eu estou enxergando que eu também vou morrer. Eu começo a lidar com uma série de perdas que eu não consigo entender ou não consigo enfrentar. E aí eu vou aumentando todo o meu estresse e vou levar à famosa depressão. A ansiedade e a depressão estão intimamente entrelaçadas. A busca de alívio à ansiedade e à depressão é um dos principais motivos pelos quais mais de 1/4 da população do planeta mergulha vez por outra no inferno da dependência química ou do uso de drogas. E é real. O João deu uma lista. Quadro legal, tem gente dependente disso que vocês não têm ideia. Nós mantemos no Caritas um ambulatório de atendimento à quimiodependência e seus familiares. E, na realidade, muitos dos nossos frequentadores, aqueles que procuram ambulatório, são dependentes de drogas lícitas, indicadas. O João tem alguns colegas que adoram passar esses remedinhos, e as pessoas ficam dependentes deles, elas não conseguem fazer mais nada. Então, isso gera um processo. Aí você tem uma situação que começou para tratar a depressão
e que gera outra depressão, né? Outro problema nessa história. Então, vamos entender um pouquinho mais a depressão nesse processo. Ela é um transtorno do humor caracterizado por uma alteração psíquica global, com consequentes alterações na maneira de valorizar a realidade. Afeta tudo, né? Mexe com todo o quadro. Pode haver angústia, acompanhada ou não de ansiedade e tristeza. A origem pode ser endógena ou exógena. Dois palavrões bonitos, né? Ou seja, criada por um distúrbio orgânico, que o João já falou, ou por um fator externo, né? Trauma, uma perda, uma situação mais complicada, que eu não consigo lidar de frente para fora, um amor não correspondido, o término de um relacionamento, são fatores que vão levar à ansiedade e à depressão. As pessoas deprimidas apresentam um quadro de sofrimento intenso, caracterizado via de regra pela insatisfação. Como decorrência dessa, o tédio, a rebeldia, a revolta contra Deus, o egoísmo e etc. São vários sinais que vão aparecendo no decorrer deste processo. As famílias nas quais existem pessoas deprimidas passam a viver em função dessas. Você gera uma codependência. É o mesmo processo que você vive em relação ao usuário de drogas ou aquele outro que tem. A família passa a ser codependente, porque ela vive na expectativa de que a pessoa melhore, que a pessoa volte ao normal, que ela encontre o seu centro de novo e busca com todas as oportunidades possíveis e imagináveis para poder ver se aquilo acontece, mas gerando uma dificuldade enorme de lidar. Não é fácil você lidar com alguém nesse quadro de, como ele disse, da pessoa que está trancada dentro de um quarto, né? E que não sai, não produz. É muito complicado, para a família principalmente. Da mesma forma, há alguns anos atrás, eu atendi um empresário, presidente de uma indústria aqui no Brasil, e de uma empresa multinacional aqui no Brasil, e ele ficou exatamente 4 meses trancado dentro do quarto. Ele não saía. E muito interessante, eu lembrei disso quando ele contou o processo, que me chamaram para atendê-lo. Eu fui atendê-lo em casa, eu não saía de lá, e ele me permitiu que eu entrasse no quarto e comecei a conversar com ele. Aquilo estava um horror, né? Ele não tomava banho, ele não trocava de roupa, ele só aceitava que pusessem alguma coisa para ele comer pela porta, mas não deixava ninguém entrar. Vocês imaginam como é que estavam a esposa, os filhos, as pessoas que conviviam na casa, né? Puseram o bode no meio da sala, né? Estava ali. E ele virou o centro de todos os problemas e dificuldades da casa. Trabalhando com ele, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a janela. Ele queria já ter um ataque porque eu abri a janela. Mas eu falei com ele, desse cheiro aqui dentro eu não vou ficar. Então você resolve. Vamos lá, abre a janela, eu vou embora. Aí ele resolveu que era melhor que eu ficasse. E o trabalho foi feito aos poucos. Buscamos a ajuda do psiquiatra que deu o atendimento para dar a medicação a ele. E continuamos o trabalho com ele. E o grande processo dele, o grande medo dele, era que ele havia assumido esse cargo, havia tornado sócio dessa empresa, e ele achava que ele não ia ser capaz, que ele não teria capacidade de realizar um bom trabalho, de fazer a coisa funcionar. Então ele dizia, eu assumi no ímpeto. Alguns problemas haviam acontecido na empresa, como acontece em qualquer outro, e ele se perdeu e simplesmente bloqueou. Então, estou em depressão profunda e não vou realizar isso. O trabalho inverso teve todo o acompanhamento biológico, o acompanhamento psíquico,
trabalhamos o contexto social dele, o meio onde ele estava, desde a empresa até o lar, e que também conseguimos que ele fosse ter um acompanhamento espiritual. E aí ele começou a sair, né, de dentro deste processo. Foi muito interessante essa vivência, em onde nós tivemos a condição de lidar com todas essas questões. A causa profunda desses sofrimentos íntimos não está realmente na situação atual, nas conjunturas do meio ambiente, no estado de saúde ou de doença. Embora tudo isso possa ter um peso considerável, mas sim no espírito fraco que carrega suas imperfeições e conflitos, que hoje ressurgem através de estados de tristeza, angústia, ansiedade ou revolta, que evidencia a culpa e a carência emocional e espiritual. Isso quem diz é Joana de Ângeles, né? Através do Divaldo. Então nós começamos a perceber que tudo aquilo que nos cerca tem a correspondência no nosso histórico e na nossa jornada reencarnatória. Essa área do Marcos, eu sei que vocês vão falar, mas na realidade, né, a gente tem que começar a pensar sobre isso. Nós somos, como o João disse, biopsico, sócio espiritual e espírita. Ótimo. Então temos uma bagagem inteira dentro desse processo. E nós já trazemos, né, esse processo dentro de nós. As nossas dificuldades estão lá. E elas vão surgir na medida que elas são estimuladas pelo processo externo. Grande número de depressivos não consegue aceitar ou administrar pedras que a vida lhe impôs. Eu não consigo sentir e não consigo enfrentar nada que não dê certo, ou que eu possa perder, ou que as coisas não vão fluir. Não só no sentido de alguém, da partida de alguém, mas da perda material, da perda existencial. Nós não sabemos lidar com isso. Quando uma pessoa cultiva uma fixação mental e emocional em alguém que passa a ser responsável pela sua felicidade ou desgraça, isso pode desaguar num autêntico processo obsessivo de encarnado para encarnado, o que gera um processo depressivo. Imagina só você estar trabalhando num lugar onde você coloca alguém que faz toda uma pressão emocional e mental em cima de você o tempo todo. E hoje se chama de assédio, né? Então, você vai gerar uma série de sintomas de ansiedade. Esses sintomas de ansiedade vão construir dentro de você medos e inseguranças. A pressão vai ficar extremamente forte. Você passa a canalizar tudo para aquela pessoa e ela passa a ser a culpada por nada dar certo na sua vida. É um caos. O contrário também é verdadeiro, né? Você se apaixona, acha que aquela pessoa é a solução da sua vida, começa a viver intensamente, sufocando o outro e se sufocando nessa relação, gerando uma ansiedade enorme de perda, de não perder, de medo de perder, de medo de não estar ali, até que algo acontece, que o afastamento acontece. E aí eu entro no buraco completo, porque a dependência é total. Alguns sintomas da depressão são tristeza, angústia, sensações de vazio, irritabilidade, desespero, pouco ou nenhuma capacidade de sentir prazer, cansaço, desânimo, falta de energia física e mental, falta de concentração, lentidão de raciocínio, memória ruim e mais, né? Tem diminuição da libido, passo a comer demais ou a comer de menos, enfim, tem uma série de sintomas que vão afetar e que quando nós investigamos, nós vamos descobrir que eles fazem parte do nosso dia a dia, né? Aí, depois da gente entender deliciosamente como é que nós devemos ficar depressivos, né, com a fórmula mágica, nós vamos falar um pouco dessa bipolaridade, ou da mania. O transtorno bipolar, porque todo mundo, né, tem muita gente que brinca por aí com o outro. Você é bipolar. Ninguém sabe muito bem o que é o bipolar, mas virou consenso.
certo? Se inchar. Então, tem bastante ainda. Mania. O termo mania significa um estado mental alterado, em que a pessoa se sente eufórica, acelerada ou muito irritada, podendo tornar-se agressiva, verbal e fisicamente. Está segurando ele. Ele é bipolar. Pode ir lá para a Cooper Casa para poder ser atendido. Ocorrem agitação ou inquietação, aumento de energia e redução da necessidade de sono. Certo? Ótima para ser guarda noturno, vampiro de plantão. É esse o caso dele, ou Marco? Esse é o seu. Tá legal esse, hein? Os pensamentos aceleram-se, aumenta a quantidade de ideias, a pessoa não consegue falar tudo que vem à mente ao mesmo tempo. Já viram isso em algum lugar? Daquele que fala que nem um louco? No meio espírita acho que não tem, né, Ronaldo? Alguns. Não consegue manter a atenção em um único tema. Começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não consegue terminar. Conhece esse processo, Adriano? Isso faz parte. Alegria exagerada, ou grande euforia, ou mesmo agitação incômoda e sofrida. São sintomas que levam a essa bipolaridade. Surgem autoconfiança e otimismos extremos. Sensação de poder, inteligência e riqueza. Eu trago um caso que me recordo sempre, que foi muito pesado, firme na minha mente, foi um casal, eles tinham mais ou menos uns 50 anos de casado, e ele simplesmente, num determinado momento, entrou num quadro desse, de euforia, por uma série de processos vividos, e ele sim passou a achar que ele era o máximo, que ele tinha a capacidade de resolver todos os problemas, e passou a vender casa, vender o carro, começou a fazer uma série de negócios, porque ele ia montar um negócio mágico, e obviamente os aproveitadores levaram ele ao buraco, certo? E aí ele entra no buraco, e a família quer fazer o que com ele? Interná-lo, ele vê ele longe, e dopá-lo de preferência porque ele não se manifeste mais, aquele remedinho mágico que você não sabe quem é aí, seria ótimo. Então, esta foi uma vivência, e ele colocava, na esfera sexual, ele queria mostrar para a esposa que ele ainda era atuante, certo? A pessoa não percebe isso, ela não percebe as mudanças ocorridas, ela não vê que está diferente, e não as vê como inconveniente, nem ridículas, nem às vezes incômodas para as outras pessoas. A pessoa não se percebe de que ela está realizando em função do outro. Aí vamos falar nos minutinhos que me faltam na terapia, certo? É de relevância e importância para o enfermo considerar que não é doente, mas que se encontra em fase de doença, trabalhando sem autocomiseração, nem autopunição para reencontrar os objetivos da existência. Porque se ele se assume que ele é doente, ele passa a viver atrás da doença. E isso não só nesses quadros, mas qualquer outra situação. Vocês devem conhecer muito diabético que é diabetes, mas não é pessoa mais. Na primeira pergunta que você faz, tudo bem? A pessoa imediatamente fala assim, a minha diabetes está meio alta, mas agora já está sob controle. Esse é um quadro de que eu saio e vira doença. E assim tem outros. Então vamos assumir esta situação enquanto alguém que está passando pelo quadro e que vai buscar melhora. Sem um esforço pessoal, muito dificilmente será encontrada uma fórmula ideal para o reequilíbrio, mesmo que sob a terapia de neurolépticos.
ele disse que nós temos que pegar o remédio da vontade, não é isso? Sem essa vontade, sem esse esforço pessoal, sem o querer. E quando eu digo querer, não só daquele que está passando pelo quadro de doença, mas pelo meio que ele está inserido, também querer a melhora dele de forma coerente, não mágica, mas que dê. Porque às vezes tem uma coisa que nós fazemos muito complicada, nós queremos a melhora do outro, mas para nos ver livre do problema, e não porque realmente queremos o outro bem. Queremos também que ele venha e fique igual era. Como já foi dito, ele não vai ser mais o mesmo. Ele vai ser talvez até melhor, mas ele não é mais aquela pessoa. Ele vai buscar outros processos e vai tentar interagir com o mundo da nova forma dele. Então, nós temos que realmente querer, por afeto, por amor, por intenção real, que ele melhore. O encontro com a consciência através de avaliação das possibilidades que se desenham para o ser, no seu processo evolutivo, tem valor primordial, porque o liberta da fixação da ideia depressiva, da autocompaixão, facultando o campo para a renovação mental e ação construtora. Uma bem orientada disciplina de movimentos corporais. Isso também é da Joana. E ele traz que nós temos que encontrar conosco mesmo. Primeiro a gente tem que estar de volta ao nosso contato. E aí buscar isso das mais diversas formas. Temos alguns métodos conhecidos, a terapia bioenergética, a logoterapia, a psicoterapia, sempre com profissionais especializados. A participação de um grupo de ajuda, a criação de uma psicosfera saudável em torno do paciente, a mudança de fatores psicossociais no lar e mesmo no ambiente de trabalho, constituem valiosos recursos para a reconquista da saúde mental e emocional, que foi o que eu disse agora há pouco. Aí tem a bibliografia, e eu agradeço a vocês a atenção. Agradeço mais uma vez. Dr. Marco Antônio, o senhor pode vir, por favor? Pessoal, certo. Só para lembrar, caso os senhores queiram fazer perguntas, por favor, levantem as mãos, ok? O pessoal está lá no fundo, eles conseguem encontrar os senhores, tá bom? Eu estou passando uma tomografia de última geração para vocês. Cada um vai se enxergar aqui, tá certo? Quando você olha no espelho, normalmente vocês deveriam se ver assim. Então pode ir passando aí quem quiser olhar a sua tomografia. Depois vocês me devolvem, tá? Uns vão achar que é bonito, outros vão achar que é meio feio, mas essa é a realidade de cada um, adaptada ao nosso estado mental. Eu gostaria de iniciar esse trabalho, em primeiro lugar, agradecendo a presença de todos. Eu sei que 1 hora sentado nessa cadeira é um método de tortura. Então eu lembrei agora que a tortura serve para um tratamento depressivo. Então nós estamos tendo um novo método terapêutico torturante que é fazer você ficar sentado nessa cadeira dura para poder pelo menos aproveitar esse momento. Em 20 minutos nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Minha formação pediátrica na USP sempre me fez enxergar as coisas do jeito que as crianças veem. As crianças veem do jeito totalmente diferente do adulto. O que para o adulto, para uma realidade, para a criança ela não interessa. E o que é para ela um grande problema, o adulto não está preocupado. Então existe na formação a necessidade de você buscar sempre uma nova visão, uma nova percepção. Eu chamo isso de um olhar ampliado. É como se eu tivesse uma lente de aumento e aquilo é pequenininho, mas quando eu coloco na lente de aumento, aquela situação que muitas das vezes não está clara, se transforma bem evidente. Então nós estamos aqui nesse recinto fazendo um olhar ampliado de como a medicina vê a depressão. Vocês estão entendendo ou não?
Esse aspecto é muito importante, porque não é apenas a orientação médica ou o remédio que se dá, mas é o olhar ampliado, tanto do médico quanto do paciente. O médico também precisa ampliar os seus conceitos, porque a medicina tradicional, na grande maioria das vezes, para os 300 milhões de doentes depressivos no mundo, só no Brasil 12 milhões de casos registrados, fora os que não estão em tratamento, mostra a tamanha da epidemia do mundo moderno dessa doença. É a segunda maior causa de doença no mundo. Se associarmos aos suicídios, por ano se suicidam 800 mil pessoas no mundo, são 90 por hora. Nós estamos reunidos aqui 1 hora e um pouquinho, já se suicidaram 100 pessoas. De algum motivo significa que a vida para elas não tem nenhum significado, não é assim? Então, o depressivo, de uma maneira simples, é o indivíduo que está vivendo um colapso da sua consciência. Ele perdeu o sentido e o significado da vida. Ele perdeu o sentido e o significado da vida. Esse momento para ele é terrível. Algum de vocês é depressivo e está em tratamento? Levante a mão, por favor. Meus parabéns, vocês conseguiram vir aqui. Já é um grande esforço. Só você sabe o esforço que você fez para vir aqui e continuar aqui. Porque dá uma vontade terrível de levantar e ir embora. Em qualquer contexto, você se sente desesperado, angustiado, ansioso, aflito, desesperado, sem ao mesmo saber o porquê você está assim. E o que é pior, você procura o médico, você procura o psicólogo, você procura o tratamento e não encontra